Ser mãe sempre foi algo que eu desejava muito. Eu sempre sonhei com um dia casar, ter filhos, mas eu não sei. Talvez por eu desejar tanto, eu tinha medo de não conseguir realizar esse sonho. E eu já tinha esse medo, mas me casei e 10 meses depois do casamento eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada, mas eu fiquei muito feliz porque era algo que eu sonhava. E com quase 3 meses de gravidez, eu tive um sangramento. Fui na emergência e vi que o bebê não tinha mais batimentos. Eu realizei o procedimento de aspiração intrauterina no dia seguinte, mas durante a madrugada eu sangrei muito, eu sentia muitas contrações, eu fiquei algumas horas sentindo dor, eu gemia, eu gritava, era uma dor insuportável. E quando eu retirei o bebê, eu obviamente fiquei muito triste. E eu conversava muito com Deus, e eu pedia a Deus que Ele retirasse de mim todo aquele medo que eu tinha de não conseguir ter filhos, que desse tudo certo. Aí eu fui realizar uma ultrassonografia por conta do aborto, para ver se estava tudo bem. E a médica nessa ultra suspeitou de uma alteração no útero que é chamado útero septado. E depois dessa suspeita, eu passei a investigar para ver se tinha algum problema no meu útero. E eu realizei alguns exames, eu passei por alguns obstetras, até que na última obstetra que eu fui, ela disse que eu tinha uma alteração, mas essa alteração era muito pequena e que não me atrapalhava a engravidar. Então, 3 anos após o aborto, eu engravidei novamente. E sempre orando, pedindo a Deus para que Ele me ajudasse a realizar o meu sonho de ser mãe. E eu engravidei e eu fiquei muito ansiosa para fazer a outra. E com 7 semanas eu fiz a outra para ver como estava o bebê. E na outra deu que era gravidez gemilar. Só que um embrião não tinha evoluído e o outro embrião estava braquicardia. A médica foi bem fria comigo. Ela falou que aquele embrião poderia voltar os batimentos acelerar, ficar tudo bem. Como a gravidez poderia não ir adiante. E aí eu saí arrasada. Nossa, muito arrasada naquele dia. E eu não tinha cabeça para nada. E logo depois eu comecei a ter cólicas e fui para emergência, fiz 2 ultras e cada uma que eu fazia apareciam os batimentos mais baixos ainda, até que na última ultra deu que o embrião não tinha mais batimentos e que a gravidez não tinha evoluído. Aí eu tomei a decisão de realizar logo o procedimento para retirar o embrião, porque como da primeira vez eu tive muita contração, e eu acredito que por estar há algum tempo com o embrião morto dentro de mim, eu já tinha entrado em período expulsivo e eu não queria esperar isso. E aí eu fui logo a uma maternidade para poder retirar o bebê. E assim, da entrada, eu já não via uma maternidade. Ver outras gestantes indo para poder ganhar o seu bebê. E eu indo pela segunda vez realizar o procedimento para retirar o meu. Nossa, foi algo muito doído, que me marcou muito. Mas eu realizei o procedimento e após isso eu fui investigar novamente para saber o que acontecia comigo, porque eu abortava, assim, eu engravidava muito rápido, mas eu abortava. E eu pedia muito a Deus, eu clamava muito a Ele para que Ele tivesse misericórdia de mim e me desse o filho que eu sempre sonhei, que completasse a minha família com filho, e eu clamava, eu pedia muito a Deus. E aí fui investigando, eu fui em diversos obstetras e cada um dava um diagnóstico e eu ficava muito confusa e eu pedia muito a Deus que colocasse a pessoa certa para dizer o que eu tinha realmente e que não permitisse que eu tivesse outro aborto. Até que, depois de diversas opiniões médicas, eu fui a uma médica que olhou os meus exames e disse que a alteração que eu tinha era trombofilia e que eu tinha que fazer o tratamento quando eu engravidasse. E aí, depois disso, eu engravidei. E logo assim que eu engravidei, eu comecei a fazer o tratamento.
Só que logo que eu engravidei, eu comecei a sentir muita cólica e aquilo já me deixava muito apreensiva e eu tinha que tomar remédio para cólica de 6 em 6 horas, porque eu tinha muita cólica e eu tinha que fazer repouso. Então, foi um início de gravidez muito complicado. No início dessa gravidez, eu estava tendo muita cólica e eu já estava assim, pensando: ah, meu Deus, será que eu vou perder novamente? E pedindo muito a Deus que Ele não permitisse que isso acontecesse. E aí foi passando o tempo, eu fui fazendo o tratamento e eu tive cólica até mais ou menos 17 semanas de gravidez, mais ou menos. E no dia que eu fui fazer a outra, com translucência nucal, eu fiquei muito nervosa, muito medo. Eu nunca tinha chegado a uma gravidez tão avançada. Eu nunca tinha feito esse exame. E eu tinha muito medo de, na hora, o médico me dar alguma notícia ruim. Por isso que o meu coração estava saindo pela boca de tanto que ele tinha acelerado. É muito forte. Eu lembro que eu fiquei tão feliz quando eu fiz essa primeira ultra. E o médico falou que estava tudo bem, que o bebê estava ótimo. Nossa, foi tão bom ouvir isso, foi uma alegria. Era muita felicidade. E aí foi passando o tempo e eu fui realizando as ultras e cada ultra que eu fazia, nossa, era tanta tensão. Só quem perdeu o bebê sabe qual é a sensação. Aquele medo que dá. Eu pedi tanto a Deus que desse certo, que eu conseguisse realizar o meu sonho. E aí eu senti o meu bebê mexer pela primeira vez. Que felicidade, que alegria, cada evolução, cada mudança era muita alegria, era muita gratidão a Deus. E aí a gravidez foi evoluindo e eu fui vendo que a gravidez estava tudo bem, tudo certo com o bebê. Deus realizou esse milagre na minha vida. O meu bebê nasceu, o Gabriel, é lindo, perfeito. O meu milagre. Meu filho tão desejado que eu pedi tanto a Deus e ele realizou esse milagre na minha vida. E o Gabriel veio ao mundo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.